Oi, tudo bem? Vou falar um pouquinho aqui como a gente faz para higienizar os alimentos quando a gente chega do mercado ou da feira antes de armazená-los, tá bom? Então fica aqui nesse vídeo e confere todas as dicas. Então, os alimentos de embalagem impermeáveis que serão guardados em despensa ou na geladeira, eles devem ser lavados em água corrente, ensaboados, enxaguados. Depois você seca, borrifa álcool 70 ou pode borrifar solução clorada também. E nisso você espera, aguarda um pouquinho ele secar e já guarda. Então tudo que vai para a geladeira, absolutamente tudo, com uma exceção, tem que ser higienizado antes de guardar. Então, por exemplo, as frutas, se elas vão ser guardadas na geladeira, precisa guardar limpa para que não haja contaminação cruzada. Se você for colocar as frutas na fruteira, como é o caso aqui, ó, aí não precisa higienizar, porque você vai deixar exposto e vai precisar lavar antes de consumir. Bom, então, aí os vegetais que vão ser consumidos crus, eles precisam passar por um processo para esterilizar, ou seja, matar os agentes patógenos, né, para não transmitirem doenças. Tem vários produtos no mercado que você pode usar. O importante é sempre ler o rótulo, porque cada um tem um tempo e uma diluição adequada. Aí eu vou mostrar pra vocês, né, como é que faz, apesar de ser bem simples. E quando você vai cozinhar, ou vai pro forno, ou vai pro fogão, ou seja, vai passar por um processo de cocção, não precisa sanitizar. Aí só complementando da geladeira, quando a gente compra os ovos eles não podem ser lavados antes de ir para a geladeira. Então, o que você faz? Quando vem nessas embalagens transparentes, você já lava, né? Passa o álcool 70 ou a solução clorada, borrifa, espera secar e guarda na geladeira normalmente. Quando você for usar o ovo, você lava um por um antes de usar, porque se você lavar antes e guardar, ele fica, na verdade, mais exposto, porque ele perde uma película que ele tem protetor, os poros ficam mais abertinhos. Então, certo é lavar antes do consumo, tá? E aí, para congelar, já que a gente está numa época aí de evitar ir no mercado, ou até depois na nossa rotina, depois de correria, de trabalho, etc., a gente pode usar uma técnica de branqueamento. O que é essa técnica? Ela faz com que a gente desative um pouco, né, as enzimas que deteriorariam os alimentos mais rápido. Então, isso a gente aumenta o tempo de vida desse alimento, né? Ele vai demorar para se estragar. O que consiste essa técnica de branqueamento? É você colocar a verdura ou legume numa água bem quente, já fervendo, e depois colocar num bolzinho com água gelada. Então, primeiro a gente separa aqui o que a gente vai consumir cru, que vai precisar esterilizar, do que a gente vai consumir depois cozido, que não precisa, aí é só lavar. Então, aí o almeirão, como a gente vai consumir cru, é o que eu falei, a gente precisa esterilizar, né? Então, folha por folha, uma por uma, a gente vai passando na água corrente, vai colocar de molho, vamos preparar uma água com a solução.
Bom, então a gente tirou aqui da solução clorada, colocou dentro da centrífuga. Tcharam! Agora mostra a mágica que aconteceu. Muito bem. Aqui a água que sai. Aí fica sequinho. Então resolvemos congelar, né, branqueado a escarola e a couve Mizuno também. Então já estão lavadas, só picar. Bom, então aqui eu já piquei a Catalone e aqui a água já está fervendo para ela. Aqui já tenho a abobrinha picada e aqui tampei para a água ferver mais rápido. Então vamos lá. É assim, a gente tá com a água fervendo, vou baixar o fogo. Opa! E vou colocar para branquear, que é aquele processo que eu expliquei que é para congelar. Então você coloca essa daqui, depois eu vou comer refogada quando eu descongelar. Aí colocou toda, marca 2 minutos fervendo. Enquanto isso, a gente vai preparar a água gelada, que é para dar o choque térmico. Então aqui eu coloquei água, vou colocar gelo agora. Aqui já deu tempo, né, da Catalônia. Vou desligar o fogo. E aí aqui é o gelo, né, que a água que a gente vai dar o choque térmico. Então uso uma peneira. Você pode escorrer a água. Mas se você for usar para outro vegetal, já aproveita que ela está fervendo, né? E aí não precisa começar do zero, vai mais rápido. Então fica na água gelada exatamente por 2 minutos, que foi o tempo que ficou. Sempre o tempo que ficar na água fervente fica na água gelada, tá? Ao mesmo tempo. Então deixa aqui, depois a gente escolhe. Aí aqui vou aproveitar a mesma água para colocar a escarola. E aí eu vou contabilizar mais 2 minutos para essa escarola. Então aqui é a Catalônia, né? Já deixei na água gelada. Agora a gente põe para escorrer assim no escorredor. Depois eu vou mostrar os próximos passos. Agora a abobrinha, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar por 3 minutos. Aí aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o tempo certinho de todos os vegetais que eu tô usando, tá? Que dá uma variada. Agora o pimentão também a gente faz por 3 minutos, né? Também depois dá para congelar. Bom, essa é a nossa produção de hoje. Lembrando que você pode congelar quase tudo branqueado, dá tudo certo. Eu só tenho aqui para falar da batata, que é legal você congelar em forma de purê para aproveitar ela depois. Porque é a única coisa que eu acho que depois, se você for cozinhar, ela fica numa consistência meio estranha. Enfim, aqui a gente fez então hoje Catalônia, a gente fez couve Mizuno, pimentão, escarola, almeirão, abobrinha, mandioca. A mandioca a gente deixou 15 minutos na pressão. Eu vou colocar todos os tempos aí embaixo no vídeo, né? Mas ela foi 15 minutos na pressão e depois a gente coloca na air fryer. Na hora de servir, fica muito boa. Então, para congelar agora, a gente usa esse rolo de saquinhos, né, de alimentos e uma canetinha para colocar o nome e a data que você está congelando. Então, hoje é dia 24 de abril. Aí, se o seu freezer tem até menos 18 graus, você pode deixar por 1 mês congelado. Se ele é abaixo de menos 18, ou seja, se ele é mais frio, você pode deixar por até 3 meses. Então, vale aqui, acho que é super válido ir no mercado, já comprar bastante coisa, tirar algumas horas de um dia para produzir tudo, e depois fica bem mais fácil de manter na rotina. Os alimentos que a gente escolheu consumir cru
Como eu mostrei, a gente clorou, depois passou na centrífuga, passou na água, na centrífuga, e para armazenar a gente põe no papel, assim, papel toalha, que ajuda a durar mais tempo na geladeira. Vou mostrar, bonitinho, assim no dia a dia, fácil, só consumir. Então esses agora eu vou só colocar no saquinho e finalizamos por hoje. Deixa eu explicar, né? Quando a gente for consumir, é só colocar na frigideira um pouquinho de azeite, de alho, né? Cebola, enfim, o que você for usar para refogar. Pegar a verdura congelada e colocar direto na panela. Então não precisa adicionar água. Se você colocar água, depois vai ficar meio xixelento. Então só vai no azeite mesmo e dá aquela refogada. Aí uma dica aqui, até para economizar espaço e para aumentar a durabilidade, né? Porque a gente diminui isso, é tirar bem o ar. Então amarrar bem rente a verdura, né? Se tá congelando, para não ficar nada de espaço, ó. Aí põe pra dentro assim, ó. Põe no freezer. Então aquele maço gigante que era de Catalunha, ocupava super espaço na geladeira, vira isso. Super compacto. É isso, vou embalar tudo agora. Pronto, pode tirar.